Eles o chamam de Mestre do Churrasco. Pelo menos ele diz que eles o chamam assim, nunca esclarecendo quem o chama dessa maneira. Ele possui um avental personalizado, usado sobre a camisa de flanela, como prova. Ele exibe chamas laranjas em material preto, crânio com 2 espátulas cruzadas abaixo dele e seu título assumido em destaque no topo. Ele é o mestre da churrasqueira, e ninguém pode tirar isso dele. Os churrascos dele são lendários, famosos em todo o estado, ou pelo menos conhecidos pelos outros pais que moram na rua. Seja porque já foram a um antes, ou testemunharam a enorme coluna de fumaça subindo por trás da casa e bloqueando a luz do sol. As chamas rugem da churrasqueira, cervejas estão sendo bebidas, crianças correm gritando, tudo sob o calor escaldante do sol da Flórida. O mestre do churrasco, orgulhoso em sua estação, sorri certo de que este pode ser seu churrasco mais famoso. Ele nunca organizou um tão frequentado antes. Com certeza fará os vizinhos esquecerem do divórcio. Uma criança corre até ele com uma pistola de água azul e verde. Problema. O mestre do churrasco adverte para não borrifar próximo ao fogo, mas a criança ri. É apenas um jogo para eles, sem perceber a reputação em risco. O mestre do churrasco alerta novamente, porém a criança rebelde protesta, alegando que acabou de adquirir sua arma de água em um bazar e ainda não atirou em ninguém. Com um suspiro, o mestre do churrasco fecha a tampa do churrasco, protegendo a preciosa carne do jato de água que ele espera ser disparado a qualquer momento. Como previsto, ela rasga o ar, espirrando e infiltrando-se em seu avental personalizado. A criança é apaziguada, e o mestre do churrasco vai enxugar a água com a mão, apenas para sentir uma queimadura intensa contra sua pele. Ele recua, olhando para a mão com horror, enquanto a pele derrete diante dos olhos. Ele tenta desesperadamente se secar, apenas para a dor ardente atingir seu peito, à medida que o líquido corrosivo derrete o tecido e começa a corroer sua carne. O mestre da churrasqueira, contorcendo-se de dor no chão, mal sabe que algo minúsculo percorre sua corrente sanguínea até encontrar um novo lar. Um churrasco de verão suburbano que terminou em caos parece ser a perfeita loucura para a Fundação SCP. Rapidamente, os operativos da Fundação invadiram a pequena cidade da Flórida, permanecendo indetectados graças à administração massiva de amnésicos na população local. Nenhum dos vizinhos, nem qualquer outro residente local, jamais se lembrou do que havia acontecido. A criatura que eles tinham visto e a infeliz vítima que se tornou seu hospedeiro foram apagadas das memórias de todos. Os registros hospitalares e de trabalho do homem foram apagados, e o remanescente de um civil ferido foi colocado sob custódia da Fundação, junto com quaisquer itens do local do incidente que pudessem ser evidência. Cientistas da Fundação iniciaram imediatamente o exame do homem com graves queimaduras químicas. No entanto, o foco do pesquisador estava em tentar determinar o ponto exato de origem de algo que se manifestou dentro do corpo dele quando ele foi pulverizado. Surgiram sugestões de tentar separar os dois para salvar a vida do civil do que quer que esteja ligado a ele. A avaliação mostrou que o homem, agora hospedeiro da criatura, ainda estava vivo, mas com rápida perda das funções cerebral e motora. Consequentemente, o departamento financeiro considerou que salvar sua vida era uma alocação imprópria do tempo e recursos da Fundação. Os pesquisadores da Fundação foram orientados a desconsiderar os pedidos de auxílio do homem e focar apenas na criatura. Rapidamente determinaram que, seja o que fosse esse organismo, era distinto de qualquer coisa na Terra. A partir de testes e exames mais detalhados, parecia que o que havia se unido ao hospedeiro humano era algum tipo de organismo unicelular não identificável, que os cientistas da Fundação apelidaram de Kelvin. Conseguiram analisar o Kelvin de perto, revelando que a vida unicelular é formada principalmente por polímero organometálico e cadeias de enamina. Além de ser totalmente diferente de qualquer vida terrestre, os pesquisadores da Fundação ficaram atônitos com como esse micro-organismo se instala em um corpo humano e, mais alarmante, por quê? Devido à sua estrutura e composição química, a criatura unicelular não parecia apta para sobreviver no corpo humano. A elite científica da Fundação realizou simulações para concluir que o habitat ideal para um organismo como Kelvin seria uma solução líquida com metanol, formaldeído, ácido acético e vários sais. Certamente, esses químicos estão naturalmente presentes no corpo humano. O metanol, ou álcool de madeira, está presente em diversos organismos, incluindo animais, plantas e seres humanos.
Frutas, vegetais, algumas bebidas fermentadas e refrigerantes diet com aspartame são fontes de metanol. O formaldeído e o ácido acético, derivados do metanol, são comumente produzidos por reações químicas para uso em materiais base de produtos como plásticos acrílicos e tecidos sintéticos. Assim, esses 3 produtos químicos estão presentes em roupas, adesivos, tintas e no corpo humano. No processo metabólico, humanos produzem naturalmente aproximadamente 1,5 onça de formaldeído e ácido acético, que auxilia na metabolização de algumas gorduras e carboidratos. Mesmo com todos os químicos e sais necessários para a vida de Kelvin presentes no corpo onde agora residia, não significava que a criatura unicelular estava devidamente adaptada para um hospedeiro vivo. Por um lado, o corpo humano é um organismo mais complexo que uma forma unicelular como Kelvin. Como resultado, os sistemas de defesa natural do corpo tornaram-no um habitat perigosamente hostil para visitantes inesperados. Os anticorpos humanos costumam atacar invasores celulares estrangeiros para proteger nossos órgãos vitais e mantê-los em funcionamento. Da mesma forma que um corpo humano se protege de vírus, também estava defendendo o hospedeiro involuntário contra Kelvin. Apesar de Kelvin drenar metanol, formaldeído e ácido acético do sistema metabólico do hospedeiro para sobreviver, debilitando seu sistema imunológico, os anticorpos ainda atacaram a forma de vida unicelular. Quanto mais o homem vivia, mais anticorpos produzia, que corroíam a parede celular protegendo Kelvin. Então, novamente, os cientistas da Fundação enfrentam um dilema. Eles mantinham o hospedeiro vivo e ajudavam seu corpo a rejeitar Kelvin, ou experimentavam fortalecer o organismo unicelular para ver o que acontecia. A decisão de pesquisa foi postergada para a cadeia de comando. O financeiro argumentou que os recursos da Fundação deveriam ser usados para entender a anomalia unicelular. Contudo, o Comitê de Ética defendeu que o papel da Fundação é proteger o público de anomalias. Se deixassem o humano Kelvin morrer, estariam abandonando seu principal mandato. A decisão alcançou o Conselho 5, que rapidamente contornou as preocupações do Comitê de Ética e aprovou a pesquisa para manter Kelvin vivo e funcional, independente das consequências para o hospedeiro. Conforme as ordens do Conselho, os pesquisadores focaram todos os seus esforços em Kelvin. Eles conseguiram introduzir e sintetizar uma solução contendo todos os produtos químicos necessários para a sobrevivência da criatura unicelular. Um coquetel de metanol, ácido acético, sais e formaldeído, que então introduziram na corrente sanguínea do hospedeiro. Definitivamente, a riqueza de produtos químicos necessários para a nutrição fortaleceu tanto que rapidamente resistiu aos ataques de anticorpos. A parede celular era impenetrável, e a massa do quase microscópico organismo cresceu rapidamente à medida que absorvia mais produtos químicos metabólicos essenciais, tanto dos cientistas que o alimentavam, quanto do pouco restante do seu hospedeiro. Em semanas, o hospedeiro de Kelvin parecia mais um zumbi dessecado do que um humano vivo. Bolsas intravenosas com químicos metabólicos sintéticos foram ligadas ao seu corpo, e a equipe da Fundação foi orientada a desconsiderar seus pedidos fracos por auxílio. Alguns levantaram preocupações sempre que sua frequência cardíaca diminuía, ao ponto de quase não ter linha. Mas isso sempre resultava em um choque elétrico que reiniciava seu batimento cardíaco regular. Enquanto isso, Kelvin se alimentava. Cientistas observavam a forma de vida unicelular por microscópios especializados, o que os fez não perceber a mudança de imediato. Focar no mesmo ponto virou como olhar para uma gota em um oceano. Radiografias do hospedeiro revelaram uma massa escura se espalhando na cavidade torácica deles. Ficou evidente que Kelvin teve um surto de crescimento. Iniciando como uma única célula, Kelvin começou a produzir sua massa no hospedeiro humano desde que a Fundação começou a nutri-lo. Rapidamente cresceu tanto que era visível sem o equipamento anteriormente necessário. Contudo, alguns cientistas não ficaram totalmente tranquilos quando notaram contrações alienígenas vindo debaixo da pele do hospedeiro. Rapidamente ficou claro, até para quem não viu as imagens de raio-x, que Kelvin havia mudado de forma, bem como de tamanho. A criatura, embora encaixada na cavidade torácica do hospedeiro, crescia rapidamente, aumentando o risco de se tornar grande demais para permanecer no humano. 3 apêndices, presumidos como braços ou pernas, estavam enrolados no local do estômago do homem, movendo seus órgãos. O resto da nova forma de Kelvin lembrava vagamente um peixe-lua,
um dos maiores vertebrados aquáticos do mundo. Exames mostraram que o aumento de tamanho de Kelvin significava que a criatura estava desenvolvendo seu conjunto de órgãos internos e ossos, semelhante a um embrião, ao invés da única célula que era inicialmente. A Fundação pode não ter sabido exatamente que tipo de criatura era Kelvin, ou até mesmo de onde ele veio em primeiro lugar, se não fosse por um incidente de emergência que ocorreu em uma de suas instalações. Acontece que o mesmo local, onde os pesquisadores mantinham Kelvin vivo dentro de seu hospedeiro, se tornou o alvo de um ataque nada menos que da Insurgência do Caos, o perigoso grupo dissidente que anteriormente fazia parte da Fundação. O ataque da Insurgência do Caos à instalação foi rápido, brutal e impiedosamente eficiente. Graças ao treinamento de membros renegados da Força-Tarefa Móvel de Elite da Fundação, Alpha 1, a Mão Direita Vermelha, esses insurgentes conseguiram navegar pelos corredores do local de pesquisa na tentativa de saqueá-lo por itens anômalos que poderiam usar em sua guerra contínua contra a Fundação SCP. Estabelecida pelo Conselho 05, a Insurgência do Caos tem uma longa trajetória histórica, operando sob a fachada de traidores da Fundação, roubando anomalias secretamente para avançar a agenda sombria do Conselho. No entanto, eles já haviam desertado há muito tempo e agora serviam a sua própria agenda nefasta, lançando ataques contra as instalações da Fundação, apreendendo SCPs com potencial perigoso e eliminando o pessoal da Fundação. O rescaldo do ataque da insurgência foi uma bagunça. Os corpos dos pesquisadores e pessoal da Fundação foram deixados espalhados pelos corredores da instalação de pesquisa. As equipes de limpeza receberam a desagradável tarefa de remover os restos e limpar as manchas de sangue, enquanto a equipe de pesquisa de outros locais foi chamada para assumir os vários projetos e anomalias em estudo pelos seus colegas menos afortunados. Foi quando eles encontraram Kelvin. Em um dos laboratórios da instalação, um operativo da Insurgência do Caos foi encontrado morto, preso sob o corpo de algo inumano. O pouco que restava do hospedeiro humano de Kelvin havia sido espalhado em várias direções. Os fragmentos espalhados de uma caixa torácica encontrados pelas equipes de limpeza sugeriam que a criatura havia explodido do corpo que estava habitando. Seja porque se sentiu ameaçada de alguma forma, ou seu hospedeiro sofreu danos durante a invasão da Insurgência do Caos. Certamente, imagens de segurança do sistema de vigilância do local foram recuperadas de um backup, corroborando as teorias sobre o que aconteceu com Kelvin. Nas imagens, um pelotão de atiradores da Insurgência do Caos invadiu a instalação, trocando tiros com o pessoal de segurança. Enquanto eles sistematicamente vasculhavam cada sala em cada andar, uma por uma. Esquadrões buscavam anomalias adequadas aos objetivos da insurgência, enquanto as demais forças prosseguiam com a invasão. Contudo, um insurgente solitário se desvinculou do grupo principal para entrar em um laboratório de pesquisa. Ao entrar, eles se depararam com a visão do hospedeiro humano de Kelvin, quase totalmente emaciado, mal vivo. Seja por crueldade ou por vontade de acabar com o sofrimento do homem, o operativo da insurgência sacou uma arma e eliminou o hospedeiro. Após a morte, o corpo começou a convulsionar violentamente. O movimento não emanava de qualquer tipo de espasmo muscular pós-morte, mas de algo se movendo dentro do corpo do hospedeiro. O agente da Insurgência do Caos atirou de novo antes que o peito do hospedeiro se abrisse e o totalmente formado Kelvin emergisse. A criatura, capaz de se mover com dificuldade em 3 pernas, lançou-se contra o insurgente, numa possível tentativa de ataque, confusão, retaliação ou até de mudar de hospedeiro. Vestígios de cianeto foram descobertos na boca do operativo da Insurgência do Caos, sugerindo que eles tinham um plano de contingência contra a captura pela Fundação. Suspeitava-se que a surpresa ao ver uma criatura como Kelvin emergindo de um cadáver fez o insurgente morder acidentalmente uma pílula de cianeto disfarçada de tubo. Durante a filmagem, a criatura Kelvin aparentemente parou de se mover, desmaiando. Quando foi descoberto após a invasão, já havia perecido. Os pesquisadores da Fundação, convocados para o projeto de exame, estavam confusos. Todo o trabalho feito para nutrir Kelvin e fazê-lo crescer dentro de um corpo humano aparentemente agora foi em vão, graças à Insurgência do Caos. Incertos de como proceder, não foi até que outra gravação de segurança apareceu que os pesquisadores receberam sua melhor pista de como continuar o projeto, e veio da fonte mais improvável, um oficial de segurança da Fundação. No assalto da Insurgência do Caos, o oficial,
capturado por câmeras de vigilância, buscava freneticamente por um carregador adicional ou outra arma para se defender, pois estava sem munição. Contudo, com o conhecimento da insurgência do caos sobre a Fundação e a previsão de implantação de forças-tarefa móveis para contra-ataque, seus operativos tomaram primeiro o controle do arsenal local. A única alternativa do agente de segurança fugitivo foi procurar áreas da instalação ainda não atingidas pela insurgência, levando-o a uma sala de evidências. Esvaziando caixas freneticamente, em busca de uma opção viável de autodefesa. As câmeras de segurança registraram o oficial da Fundação encontrando uma evidência recuperada do churrasco na Flórida, onde Kelvin foi descoberto. Era uma pistola de água discreta, feita de plástico azul e verde, com um bico e gatilho laranja. Quando entrevistado após a invasão, o oficial de segurança esclareceu que sua intenção era surpreender um operativo da insurgência do caos, cegando-o temporariamente com um jato de água diretamente nos olhos, depois desarmá-lo, aliviando-o de sua arma de fogo para usá-la para se defender. Isso não foi o que aconteceu. O oficial mal percebeu que havia recuperado a peça que faltava no quebra-cabeça referente à origem da vida unicelular. A pistola d'água não era um mero brinquedo infantil. Era o SCP-3788. Ao descobrir a pistola de água anômala contra um membro da insurgência do caos, o oficial de segurança inesperadamente encharcou o alvo com um jato pressurizado de amônia líquida. Ao entrar em contato, a substância corrosiva rapidamente e agonizantemente dissolveu e derreteu os tecidos corporais dos insurgentes. Os ferimentos deles foram fatais. Após o incidente, pesquisadores da Fundação requisitaram a pistola de água anômala. Foi guardado inadequadamente como prova após o incidente na Flórida. A equipe de pesquisa anterior estava concentrada demais no desenvolvimento de Kelvin para perceber o que parecia um simples brinquedo infantil. Iniciou a pesquisa das habilidades do objeto para estabelecer uma conexão entre a pistola de água que lança amônia e o espécime unicelular agora morto. Os testes rapidamente forneceram as respostas procuradas. A tampa de rosca para encher a arma com água estava selada e impossível de abrir. Passar uma câmera de fibra óptica pelo bocal da arma só mostrou o que parecia ser o interior vazio, onde normalmente haveria água. No entanto, a Fundação logo descobriu que o próprio SCP-3788 era a origem de Kelvin. A própria arma continha uma anomalia espacial que a ligava a um local desconhecido. Quando disparada, o jato de alta pressão de amônia corrosiva que era liberado vinha de onde quer que essa anomalia espacial levasse. Ao examinar mais a fundo o perigoso produto químico liberado pelo gatilho do SCP-3788, os especialistas da Fundação identificaram a presença de metanol dissolvido, formaldeído, ácido acético e vários sais, essenciais para a sobrevivência de Kelvin. A solução de amônia também continha vários organismos unicelulares não identificados, compostos principalmente por polímeros organometálicos e cadeias de anêmonas, diferentes de qualquer vida encontrada na Terra. Em suma, eram mais do Kelvin. Os pesquisadores da Fundação, através do uso contínuo do SCP-3788, usaram a pistola de água anômala para expulsar mais amostras desses organismos unicelulares. Ao capturá-los, eles conseguiram cultivá-los da mesma maneira que Kelvin havia sido permitido crescer, mas sem a necessidade de hospedeiros humanos, preservando-os em tanques de amônia e nutrindo-os com a solução sintética que possibilitou o crescimento de Kelvin a partir de sua forma unicelular. O uso ocasional do SCP-3788 resultava na ejeção de um organismo semelhante a um peixe-sol não identificado, com 6 olhos e 3 membros. Ao inspecionar mais detalhadamente, essas criaturas compartilhavam uma bioquímica parecida com organismos unicelulares e restos do sujeito de teste Kelvin. Os testes usando o SCP-3788 foram suspensos, no entanto, após um incidente agora designado Incidente 3788-G. Após 4 meses experimentando a pistola de água anômala, ela ejetou inesperadamente um veículo metálico de 35 metros, impulsionado à velocidade da amônia líquida. Ele se chocou por várias salas da instalação da Fundação, causando muitos acidentes de trabalho e algumas mortes, que desde então oneraram a Fundação em compensações. O próprio veículo parecia se assemelhar a um submarino. Quando os agentes da Fundação abriram a escotilha, 8 organismos emergiram. Cada um exibia sinais de sapiência, além de ter 3 pernas e parecer se assemelhar a peixe-sol, muito como Kelvin tinha.
Porém, todas as 8 criaturas perderam a consciência rapidamente por choque atmosférico, sendo prontamente levadas para tanques de amônia para sobreviverem. Uma inspeção de seu veículo pela Fundação revelou pictogramas e uma linguagem escrita que só foi parcialmente traduzida. Com base nessas informações, a Fundação tem motivos para acreditar que as criaturas se originaram em Titã, uma das luas de Saturno, e que é para lá que a anomalia espacial dentro do SCP-3788 leva. Uma conclusão que quase ninguém suspeitava, mas que era inegavelmente e literalmente fora deste mundo. Torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo no Patreon do Dr. Bob. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-3852, Mais Corpos na Água, Justiça de Cidade Pequena.